Mateus capítulo 24. Ontem na nossa consagração nós falamos um pouco sobre este aspecto, e hoje eu quero completar um pouco mais essa leitura. E nós aproveitamos o dia de Santa Ceia, irmãos, para falar aos fiéis da igreja, ou seja, aqueles que andam há mais tempo na igreja. Não é um culto evangelístico, também pode ser, mas é uma reflexão para nós que estamos caminhando há alguns anos com o Senhor, e esta palavra vem nos ajudar a entender mais um pouquinho, também trazer à mente aquilo que não deve sair da mente, que é a segunda vinda de Cristo. Quantos acreditam que Cristo voltará? Porque esta é a nossa esperança. Eu gostaria de ficar aqui até a vinda de Cristo. Queria aquela emoção, né? Aparecer nas nuvens, meu Deus do céu, tudo se arrebentando e a gente subindo, né? E ficar uma galera aqui embaixo, eu também queria ir, eu também queria. E eu vou olhar de cima e vou falar, bem feito. Eu não quis. Porque se você não viver essa expectativa da vinda de Cristo, crente para quê? Eu vou para a igreja para poder ter casa, ter carro. Isso não é, igreja não é agência de carro, nem é imobiliária. Casa você consegue comprar, se você for econômico. Descobri um camarada esse dia falando o seguinte: se você, com sacrifício, todo mês, você conseguir guardar 10% do que você ganha, ao passo de alguns anos você tem uma base para você. O problema é que a gente gasta tudo, né? A gente gasta tudo e não faz uma reserva. Então, se você fizer uma reserva diária, esse dia eu usei um táxi lá, o motorista falou o seguinte, ele dizendo para mim, este táxi é a minha empresa. Ele trabalha, um senhor bem falante lá no Rio. Ele falou, isso aqui é minha empresa. Eu saio de casa de manhã, 5:30 da manhã, eu tenho uma meta a alcançar. Enquanto não alcanço a meta, eu não vou para casa. E ele diz que tem dia que meio-dia ele já atingiu a meta. Aí ele fica até às 5 horas para criar uma gordura. O que é gordura? Sobra para o dia de amanhã. Ele diz que quando chega em casa, ele tira 10% e coloca numa caixa e não quer saber. No final do ano ele paga IPVA, paga tudo, troca de carro de 2 em 2 anos. Por quê? Porque ele se programou. A vida da gente tem que ser programada. A gente tem que se programar. Não é o ganhar muito, mas é programar o que ganha. É assim que funciona. Eu não sei se você entende isso, mas é verdade. E então ele disse, olha, minha mulher às vezes, fulano, vamos comprar aquela ali, está com bonificação. Eu digo, hoje não. Ele disse que prefere esperar a hora. Porque não adianta, se você ficar atrás de bonificação, está dando desconto, você endivida, né? Compre no cartão e pague 10 vezes. Não dá. Eu não tenho cartão, graças a Deus. Nosso irmão Gustavo da lá atrás, lembra do Gustavo, da guitarra? Bom na guitarra, Berço. Está arriscado até eu pegar ele para tocar uma guitarra aqui daqui a pouco. Ele é militar, está lá em Araruama. Abra sua Bíblia, capítulo 24. Eu estou controlando o tempo ali, porque eu sei que você vai ainda precisar de sair mais tarde um pouquinho, para atender seus compromissos, né? Verso de número 15.
a grande tribulação. Eu não gosto dessa palavra, mas ela é bem real. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai da que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou lá, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígio, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eles no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão também os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E aqui temos o versículo 31, algo extraordinário. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma e outra extremidade dos céus. Senhor amado, esta é a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir o teu recado do dia de hoje. Prepara-nos, Senhor, para nos assentarmos à mesa, sabendo que também foi o Senhor que disse: fazer isto todas as vezes em memória de mim, até que eu volte. Sim, Senhor. Conduza-nos para este momento da palavra e também do sentar na mesa. Nós te pedimos a tua graça sobre tudo isto, em nome de Jesus, e todos digam amém. Podeis sentar. Estamos vivendo dias, irmãos, em que nós precisamos estar atentos, pois diante de tantos acontecimentos em todas as áreas em que estamos vivendo, que muitos têm abandonado os conselhos do Senhor, e o pior, estão tomando outros rumos. Ouça, nós estamos vivendo dia de escândalos, dias de uma degradação moral qual nunca você tenha visto. E muitas vezes nós, como cristãos,
nós ficamos achando que se Deus é Deus, não deixaria acontecer. Ouça, essas coisas terão que acontecer, porque elas têm um sinal. Você já viu a palavra que você leu, a primeira palavra que você leu no texto, qual foi? Leia lá, vê o início que você leu. O que está escrito? A primeira palavra. O que é? Primeira palavra que você leu, o que está? Abominação. O que é uma abominação? É tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Ouça, abominação, desolação. Então ele está escrito aqui onde você acabou de ler, né? Ele está dizendo: quando pois virdes abominável da desolação, e que falou o profeta Daniel. Daniel profetizou. E você tem que lembrar que isso aqui é uma palavra profética do sermão do Senhor. Ele proferiu no final. Então a abominação é uma palavra muito forte, porque é algo detestado por Deus. É algo que Deus não suporta. Quando há uma abominação, ou seja, a degradação dos valores, daquilo que Ele criou e que as pessoas entraram por o caminho errado. Ele criou todas as coisas certas para viver bem, mas a pessoa torce e começa a entrar num caminho achando-se que não é bem assim. O que acontece então diante disso é que muitas pessoas, até da igreja, ao verem essas coisas, começam a abandonar o Senhor e seguir outros rumos, outros caminhos. Já tive conhecimento, não por uma e por duas ou três vezes, de pessoas até da igreja, que tiveram um tempo na igreja, entre eles um pastor da Nova Vida, pregava a palavra, muito agradável na palavra. Esse camarada, ele começou a entrar numa degradação moral violenta, e ele então o que fez? Ele abandonou a igreja. Não foi só abandonar a igreja, ele foi para o espiritismo para ser pai de santo. Então este é o caminho perigoso, quando a pessoa começa a abandonar o Senhor, os princípios do Senhor. Ela vai tentar achar um caminho, porque ela tem que ter alguma coisa. Isso é muito grave, irmãos. Você descobre que tantos anos se passaram em que Jesus proferiu este sermão profético, e nós estamos, portanto, vivendo e vendo o que o Senhor falou, e isto tem nos atingido, isto tem feito mal a Deus, a abominação, algo que Deus não aceita, transformando o altar do Senhor, o lugar da pregação do Evangelho, em um lugar que não tem nada a ver com igreja, lugar de promoção de cantores evangélicos, lugar para promoção dos pastores, que já não querem ser pastores, mas querem ser executivos. Tem transformado o altar. E você pensa que isso não fere a Deus? Claro que vai ferir a Deus. Muitas pessoas, eu sei que o bispo é radical. Eu não sou radical, eu sou um camarada que creio na Bíblia. Eu não sou radical. E há coisas nesta vida que você tem que ser radical. Se você é cristão, uma cristã, você tem que ser radical com tudo aquilo que possa vir ferir a sua vida cristã. Você tem que ter uma postura diferente. Quantas pessoas apareceram, você é mais novo um pouco do que eu, alguns anos, eles estavam dando a data em que Jesus voltaria. O Jesus vai voltar em tal data. Chegaram a dar a data, e esses homens se tornaram
aquelas pessoas sérias. Não, fulano falou que Jesus vai voltar tal dia, tal ano, tal. Só que nunca aconteceu. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele mesmo disse que Ele mesmo não sabe. E eu disse ontem, vou repetir hoje para você, qual é o sinal que Jesus deixou para Ele voltar? Ele deixou um sinal visível. Onde você está escrito, agora volta para o verso 14. Olha o que está no verso 14. Ele disse: qual é o sinal, portanto, da vinda do Senhor? Esta degradação moral, todas essas coisas. Mas, versículo 14 está escrito o quê? E será o quê? O evangelho onde? Para quê? Como testemunho. Que testemunho? De que Deus quer salvar, libertar e transformar o ser humano. Ele não quer que uma pessoa que Ele criou, soprou seu fôlego de vida, soprou a sua vida nele, Ele não quer que esta pessoa não alcance a eternidade, mas que vá se perder. Ele não quer. Por quê? Por isso Ele quer que o evangelho tem que ser pregado em todo mundo, em qualquer lugar tem que se ouvir pregar o evangelho. Por quê? Porque o Senhor não quer que amanhã alguém venha acusá-lo de que Ele não é bom. Que tem muita gente que diz que Deus não é bom. Porque se Deus fosse bom, e começa um monte de coisa dele, pessoal. Deus nunca vai deixar de ser bom, mas nunca vai deixar de ser justo. Ele vai retribuir a cada um segundo aquilo que ele tem. Então, pastor, como é que funciona isso? Como é que funciona? Quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, você é escrito no livro da vida para a salvação. Eu estou marcado para a salvação. Você está marcado para a salvação. Daí vem a circuncisão do coração e outras coisas que acontecem. Portanto, o sinal é a pregação do evangelho. Quando este evangelho for pregado em todos os lugares, aí ele disse, então virá o fim. Portanto, o sinal é a pregação do evangelho. Ontem, por exemplo, nós tivemos aqui na igreja um grupo de pessoas, tomaram um café muito esperto de manhã aqui, não foi? Estava um café legal, uma mesa cheia de café, ainda levaram a mesa para a rua para dar bolo para a turma lá na rua. O que eles fazem lá? Ao sair daqui, eu saí por aqui, dei volta ali na Via Láctea, vim por aqui para pegar a Dutra, e eu vi ali na esquina, irmãos nossos, lá embaixo, perto da prefeitura, distribuindo um folheto e falando o amor de Deus. Já batizamos pessoas que se converteram através deste contato lá na rua, vieram para a igreja e hoje estão servindo a Deus. Porque eu não sei quem vai ser salvo e nem você. Se eu não sei quem vai ser salvo nem você, o que temos que fazer? Pregar o evangelho, como Jesus disse, o quê? A toda criatura. Este evangelho então será pregado como testemunho para que todas as pessoas saibam que Deus ama e quer o melhor para ele, para a vida dele. Hoje este processo de pregação, ele está bastante ampliado pelos meios de comunicação. Por exemplo, nós temos uma moça aqui que está ali sentada, não vou falar o nome dela, ela mora em Dubai. Eu tinha vontade de Dubai só para ver as flores. Lá tem flor para chuva, não é verdade? Lá tem muita flor, diz que é lindo lá, uma cidade linda. É pena que é muçulmana aquela turma, né? Isso é que é o problema. Mas ela tem igreja lá. Pouco tempo o governo proibiu que não podia, aí eles pararam. Depois abriram novamente. Então eles pregam nas casas, nos porões, nos lugares escondidos. Porque Deus quer salvar a todos.
em todos os lugares. Ele quer que pessoas sejam salvas. Então esta é a maneira que Jesus disse: quando esse evangelho for pregado em todo mundo, então virá o fim. Hoje você vê pela internet, mas também vê um bocado de coisa que você precisa ter cuidado. O que tem de profeta ambulante na internet, tem gente adivinhando a vida de todo mundo. Estão abusando de um meio de comunicação forte, que é através da internet, rádio e televisão. Por que está acontecendo? Porque o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Esta é a promessa que o Senhor disse: esse evangelho precisa ser pregado a toda criatura como testemunho, para que eles venham ao arrependimento. Portanto, hoje nós estamos vendo, irmãos, com isso eu estou tentando dizer a você, em outras palavras, que eu acredito que a vinda do Senhor está próxima. A pessoa: pastor, mas eu ainda queria casar, ainda queria... Quando eu digo próximo, o próximo pode ser daqui a 10 dias, daqui a 20 dias, daqui a 30 anos, não sei. O Senhor disse: vivei hoje. Não, se você não responder esse versículo, eu sou obrigado a dar uma cartilha para vocês. O que Jesus disse? Vivei hoje como que Cristo viesse amanhã. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A gente não lê, né? Olha como isso é difícil, né? Ele diz: você tem que ter todo cuidado, porque ele pode não chegar para outras pessoas, mas ele pode chegar para você antes, e você parte para a glória, descansa o corpo no barro, porque o pó volta ao pó, mas você vai dormir em Deus, repousar no Senhor, aguardando o momento da ressurreição. Então, mesmo que você morra antes, você vai participar da vinda do Senhor. Espírito Santo, não entenderam nada. Mesmo que você morra antes, que eu não desejo, você vai ver a vinda do Senhor. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando Ele vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Até o pastor José vai ressuscitar, está morto. Até ele. Bispo Roberto vai ressuscitar, né? Primeiro do que a gente. Por quê? Porque eles têm que participar deste momento da palavra de Deus. Todo olho verá o Filho do Homem vindo com poder e glória. Então, aqueles que partirem antes, você está descansando. Então eu vou te dar uma palavra de consolo. Diga para o irmão: meu irmão, crente não morre. Fala assim: ele dorme no Senhor. Para alguns aqui vai ser uma festa, que gosta de dormir, né? Gosta de dormir. Então você estará recolhido, aguardando o momento da ressurreição. Por quê? Porque esse evangelho tem que ser pregado a toda criatura. No capítulo 28 deste mesmo livro, só para você jogar um pisca-pisca para você se acordar. Capítulo 28, verso 18. Ordem de Cristo. O que ele disse? Olha o que está escrito. Vamos ler todo. Eu queria que você lesse. Capítulo 28, verso 18. Vamos ler numa sua voz bonita? Jesus, toda autoridade me foi dada onde? No céu, na terra. Que maravilha! Agora ele dá um convite para todos nós. O que ele diz?
Ide, portanto, fazei o quê? Discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Filho, e mais o que? Verso 20: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco, quanto tempo? Todos os dias, até a consumação. Ele está aqui. Você entendeu isso? Nós estamos aqui, Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está no nosso meio. O Espírito do Senhor está passeando no nosso meio. Ele trabalha, visita os corações, visita as mentes. É isso que Ele faz. Antigamente, a pessoa quando ia fazer churrasco, tinha um negócio, um tal de abano, né? Quem sabe o que é abano? Tem poucos pobres aqui, né? Abano é uma coisa de palha assim que você fica assim na... O nome daquele é abano. Tem aquele que faz assim, aquele é leque, né? Fogão a carvão. Quantos aqui já usaram fogão a carvão? Fazendo assim para poder o vento bater e acender a brasa. Diga para o irmão: meu irmão, dê graças a Deus que você nunca foi pobre. Fala com ele aí. Você sabe por que as mulheres lá na roça envelhecem muito? Fica cheio de ruga no rosto? Porque fica soprando o fogão e o engomador. A cara fica toda... Diga para o irmão: você é uma bem-aventurada mesmo. Fala para ela aí. Fala para a irmã aí: você é uma bem-aventurada. Você nunca ficou lá no tanque. Hoje você bota a máquina lá, a máquina fica só... Hoje é moleza, né, meu irmão? Nem fósforo acende mais para acender o fogão agora. Agora, tem um carro agora que foi lançado. É só você entrar no carro, você tem a senha dele. Você entra no carro, ele pega sozinho. Coisa moderna. Ainda vou descobrir onde ele tem, porque... Vamos lá. A palavra-chave, ouça bem, a palavra-chave é o Evangelho. Ouça bem, a palavra-chave é o Evangelho e o fim. Portanto, o fim está conectado com o Evangelho. Só virá o fim quando esse Evangelho for pregado a toda criatura, diz a palavra do Senhor. E é assim que nós vamos cada dia caminhar. Portanto, essa palavra, testemunho universal do Evangelho e a sua segunda vinda. Por isso Jesus diz em Mateus 28, como lemos: ide pregar esse Evangelho. Eu tenho pressa que se pregue esse Evangelho, porque eu quero vir buscar a minha igreja. Meus irmãos, nós como cristãos, ouça bem, não podemos perder de vista a vinda do Senhor. Ouça isso, por favor. Eu e você, como cristãos que somos, você passa luta? Passa. Dificuldade? Luta. Problema? Passa. Mas você não perca de vista a vinda do Senhor. Não perca. Conserve isso dentro de você. O que você está aguardando, não pense você que quem vai mudar tudo é um presidente novo. Nada. Pode até melhorar, mas eles não vão mudar, porque só Deus tem o controle de todas as coisas. Só Ele é a palavra final. E às vezes nós, como cristãos, queremos pensar: não, vai quando ele vai. Não, bote a sua fé em Cristo, aguarde a vinda do Senhor
viva hoje como se Cristo viesse amanhã, caminhe com segurança. É assim que funciona para nós chegarmos até o dia do Senhor e a vinda do Senhor. Portanto, não podemos. Estou um pouco gripado, cuidado. Eu termino dizendo que eu vejo e peço aos irmãos que mantenha a sua vida antenada com o Senhor. Aguarde esse dia como uma expectativa, tal como você vai casar. A gente, quando vai casar, eu falo porque eu já casei, graças a Deus, mano. É um dia interessante, né? Você fica numa expectativa, né? Não é, Zé? A gente fica, né? A gente fica numa expectativa, né? Verdade, é boa. Diga para o irmão, isso é normal, né? É normal. O dia que você vai tirar a menina da casa do pai e vai dizer para o pai dela, tchau, tchau, fui, né? É legal demais, né? Aí você vai, aquela emoção pura, né? Cara, é muito bom demais, né? O bispo Roberto disse que todo casamento deveria viver como os primeiros 30 dias de casado. Primeiros 30 dias de casado, né? A pessoa chega cedo em casa, né? Ainda traz um ramo de flor para a mulher. É muito. Depois, mais tarde, vai esquecendo, vai esfriando. É verdade. Aí depois, né? Esse ali ainda está trazendo flor, não está, minha filha? Está rindo, ainda está trazendo flor? Ainda está chamando ela de querida, né? Depois, mais tarde, ué, você não fez janta, não? Ué, por que não fez? Minha camisa não está passada, não? Aí muda o tom. Não é assim? Ele voltará. Olha para mim. Ele voltará. Ele vai buscar e vem buscar os seus escolhidos. Ele não vem buscar aventureiros. Ele não vem buscar aqueles que não querem saber dele. Ele não vem. Vem buscar os seus escolhidos. Portanto, verso 14, vamos ler a última vez. Eu convido os irmãos para se aproximar da mesa. E também convido os músicos, por gentileza. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Eu termino dizendo, irmãos queridos, ouça o que eu vou te dizer agora, completando. O grande dia da vitória dos filhos de Deus é quando nós chegarmos à presença do Senhor e sermos glorificados diante de Deus. Quando nós chegarmos à presença do Senhor, nós seremos glorificados, ou seja, receberemos uma natureza divina para viver por toda a eternidade. Você entende isto? É lá que nós seremos. É lá que nós seremos glorificados. Chegada a cruz do meu bom Senhor. Querido Pai, abençoa agora teus filhos que vão receber o pão e o vinho. Abençoa os irmãos que vão contribuir servindo a mesa. Abençoa cada um dos teus filhos. Que haja, Senhor, um mover do Senhor ao comer o pão e beber o cálice. Que haja um mover do Senhor em cada pessoa aqui. Em nome do Senhor. Amém.